O brasileiro já é conhecedor de quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de todos os esforços da mídia, do sistema, em tentar passar o pano sobre tudo aquilo que o governo Luiz Inácio Lula está fazendo, o brasileiro já sabe muito bem como tudo isso funciona. E é por isso que Lula está sendo denunciado mais uma vez por uma coisa que já está vinculada à sua imagem. Mais um mensalão, dessa vez o chamado mensalão da CPMI. E eu vou falar sobre essa matéria aqui com vocês que foi publicada no jornal O Antagonista. Ainda atendendo a pedidos, bem que a gente falou que ia falar sobre pautas geopolíticas, mas não consegui montar o canal ainda para vocês. Mas a gente vai falar aqui sobre o tal pedido de prisão que tem sobre Putin. O que isso pode trazer de efeito prático em relação a Putin? Eu vou tentar explicar um pouco mais para você sobre isso. Também vou tentar abordar aqui ainda nesse vídeo sobre a questão de Lula com os militares. Uma matéria do jornal Metrópolis tratou do novo presidente do Tribunal Superior Militar, que é o Joseli Parente, e ele falou da sua relação com o Lula. Será que Lula pode confiar nos militares? Ou será que ainda tem uma animosidade que a mídia está tentando te esconder? Eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso canal é um canal de análise e de opinião. Então a gente vai trazer aqui uma análise jurídica, política, filosófica sobre o que está acontecendo na política, para que você entenda um pouco mais. Para que você não fique à parte da situação política. Será que nós, brasileiros, vamos ficar tão ignorantes em relação à política que vamos continuar cometendo os mesmos erros para sempre? Acredito que não. Então, aprenda comigo, nós estamos aprendendo juntos, para que na hora de exercer o nosso maior poder, que é o poder do voto, a gente tenha consciência, tá certo? Então vem comigo e vamos começar de matéria. Só lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aí, dá uma força pra gente, beleza? Vamos começar, pessoal. Olha essa matéria do Antagonista. Deputado denuncia o governo Lula à PGR por mensalão da CPMI de 8 de janeiro. Essa matéria foi escrita pelo Wilson Lima e ela trata do seguinte: o deputado Biratan Sanderson, que é do Rio Grande do Sul, ele confirma, ele diz ter provas, ele diz inclusive que tem gravações de que parlamentares receberam ofertas de até 60 milhões de reais em emendas para tirar os nomes do pedido de investigação. O porquê que isso pesa tanto em relação a Lula? O porquê que isso atinge Lula de cheio? Por alguns pontos em específico. O mensalão, o petrolão e outros escândalos de corrupção serão fantasmas que continuarão pairando pela cabeça de Lula como uma nuvem escura pelo resto da vida. Por mais que a mídia tentou fazer das tripas coração, demonizando Bolsonaro e beatificando Lula, bastou 2 meses do governo Lula para a ficha cair e todo mundo começar a perceber de novo quem é Lula, qual é o modus operandi do seu governo. Então agora, a mídia jogar aqui, a mídia independente, aquela que tem coragem de fazer oposição ao governo Lula, apesar dos ataques, apesar das críticas, apesar do risco que é fazer uma oposição ao governo Lula, a mídia que tem coragem de chamar isso aqui de um verdadeiro mensalão, ela remonta o governo Lula. E o pior de tudo, Lula não imaginava, nunca sonhou que acharia um Congresso tão blindado em relação às suas práticas. Lula é um velho em tempos novos. E eu não estou falando com sentido pejorativo. Eu estou falando de práticas. São velhas práticas para um governo novo. Para um povo que quer um governo novo. Para um público que vem se politicando. Ou seja, sabendo um pouco mais sobre política. Então, essa denúncia ela pode dar desdobramentos muito graves ainda na vida de Lula. Você pode ter certeza. Ele não vai conseguir emparelhar
e manter e controlar o sistema por tanto tempo. Então, essa é a denúncia do Sanderson, várias outras denúncias, tem denúncia do Nicolas, tem várias denúncias contra o Lula. Uma hora, essas denúncias vão estar cozinhando no forno e uma hora elas vão estar no ponto para ser usada. Porque Lula não vai conseguir construir sua base por muito tempo. E é aí que o pessoal da esquerda já está desesperado. Vocês sabem disso. Bora lá, vamos partir para outra matéria agora. Olha essa matéria aqui que está desde sábado recorrente em todos os jornais. Tribunal Penal Internacional emite um mandato de prisão contra Putin. Um mandado de prisão contra Putin, o que isso quer dizer? Eu vou te explicar aqui, doutor Sandro também é cultura. O presidente russo e uma funcionária do governo são acusados de deportar ilegalmente crianças de áreas ocupadas na Ucrânia. A Rússia não reconhece o estatuto do tribunal. Deixa eu colocar uma outra matéria aqui para vocês. Da Folha de São Paulo. Pedido de prisão de Putin por crime de guerra é marco por hora simbólico. E aqui ele fala o seguinte. A análise de Igor Gielo, tá? Que é quem fez a análise aqui. O pedido de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin serve a propósito simbólico, mas tem pouquíssimo valor neste momento. Então eu quero mostrar para vocês que dentro da minha análise aqui, política, geopolítica e filosófica, e jurídica também, que tanto um quanto o outro estão errados. Tanto a matéria que fala que Lula pode ser preso, que Putin pode ser preso, ó, vocês ouviram, né? Putin pode ser preso, tanto a matéria que fala que Putin pode ser preso, quanto a matéria que fala que a decisão não tem valor nenhum, ambas estão erradas. Por quê? Porque Putin não vai ser preso. Mas tem valor, sim. E não foi à toa que essa decisão foi tomada, se o próprio TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, sabe que o Putin não usa ela. Eu vou explicar por quê. Vamos entender primeiro a denúncia. Você sabe que a Ucrânia está em guerra com a Rússia. A Rússia, nessa guerra, ela acusa que é uma chamada proxy war. O que é uma proxy war? Uma guerra por procuração. Ou seja, na verdade, a Rússia sabe que ela não está guerreando contra a Ucrânia. Ela está guerreando contra a OTAN. Só que a OTAN não pode tomar partido, senão a Terceira Guerra Mundial começa. A partir do momento que fala, não é contra a Ucrânia, é contra a OTAN, a China entra do outro lado. Aí virou a Terceira Guerra Mundial. Então, o que é o ponto aqui? Já faz um ano que essa guerra está acontecendo. Lula, meu Deus, Putin, vou me corrigindo. Putin, com todo o seu poder, com todo o seu armamento, o porquê Putin não dizimou a Ucrânia em questão de meses? Porque a OTAN está mandando armamento, tá? Impulsionando ali. Só que no meio dessa guerra, alguns crimes foram denunciados em relação a Putin. Quais deles? Putin está sequestrando as crianças ucranianas e levando para os russos. Está sendo adotada por russos e também está sendo levado para centros de reeducação, ou seja, para que essas crianças se incorporem à sociedade russa. Isso aí é considerado crime de guerra, roubar as crianças. Também há denúncias de assassinatos cruéis contra civis e abusos sexuais das mulheres ucranianas por parte dos russos. Ou seja, essas são as acusações feitas pelo Tribunal Penal Internacional, pela própria OTAN, ao Tribunal Penal Internacional, que resolveu, entendendo as bases das provas, a própria Rússia admitiu que está levando as crianças, condenar Putin à prisão. Só que é o seguinte, como que o Tribunal Penal Internacional funciona? É um tribunal que só funciona para quem aceita suas regras e o seu acordo. Então, foi iniciado no Tratado de Roma, mas ele pode prender pessoas, sim, de quem é signatário, ou seja, do país que assumiu estar lá. Então, Rússia é signatária do Tribunal Penal Internacional? Não. Então, o Tribunal Penal Internacional não pode prender o Putin? Não, não pode.
Ah, então a primeira matéria estava errada, mas a segunda está certa. Não vai ter reflexo prático nenhum. Errado. Qual que é o reflexo prático disso aqui? Presta atenção. O Tribunal Penal Internacional tem mais de 120 países que aderiram. Esses países que aderiram ao Tribunal Penal Internacional, eles não poderão mais negociar com a Rússia. E a Rússia, o Putin, não poderá mais sequer fazer viagens internacionais até esses países. Porque, por exemplo, o Brasil, detalhe, Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Vamos dizer que Lula resolva receber uma visita do Putin. Lula está recebendo e acoitando um criminoso pelo Tribunal Penal Internacional e Lula pode responder por participação disso. Pode responder por estar acoitando um criminoso e vai responder pelo Tribunal Penal Internacional. Não pelo mesmo crime que Putin, mas pode responder e sofrer sanção dos demais países. Então, as relações de Putin ficam travadas em relação aos países que são os signatários. Então, o efeito prático, ao contrário do que disse a matéria da Folha de São Paulo, é sim muito, muito grande. Ele perde de cara 120 possíveis parceiros comerciais que fornece, por exemplo, para o Brasil, que fornece produtos para a Rússia. Entendeu? O nível que isso pode chegar. Então, assim, a gente vai acompanhar e vamos ver até onde tudo isso pode acontecer. Vamos trazer aqui só mais uma matéria aqui, ó. Jornal Metrópolis. Relação dos militares com Lula está muito boa, diz presidente do STM. Então, o Metrópolis fez uma entrevista com o presidente do STM que disse que Lula está em lua de mel com os militares, está tudo apaziguado, tudo dominado, os militares estão muito bem. Não é o que a gente viu nas redes sociais do ressentimento que Lula tem e até desprezo que Lula tem em relação aos militares. O que é o grande ponto que a gente analisa de tudo isso aqui? Na hora do pega para capar, os militares que estão com a orelha murcha, baixo, vão se aflorar. Quando acontecer uma denúncia, por exemplo, igual essa denúncia que o Sanderson fez, e que aconteceu um possível pedido de impeachment, alguma coisa, não pense Lula que ele terá os militares do seu lado e ele sabe que não tem, que não terá. Então, isso de que os militares estão alinhados com Lula é balela. Eles estão, vamos dizer assim, temporariamente adormecidos. Mas a grande parte dos militares nunca foi e nunca vai estar alinhado com Lula, você pode ter certeza. Lembrando que o novo presidente do Superior Tribunal Militar, que é o Joseli Parente, ele já foi, inclusive, motorista do Lula e da Dilma, ou seja, piloto, né, do Lula e da Dilma. Então, assim, ele tem uma certa relação, ele foi colocado lá, não foi à toa, foi estrategicamente, mas que está apaziguado, está dominada a relação entre Lula e militares. Isto não está, pode ter certeza. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário se gostou, se não gostou do nosso conteúdo. Eu estou fazendo o máximo aqui. Estou dando meu esforço para trazer conteúdo de qualidade com conteúdo relevante para vocês, tá bom? Obrigado, peço a você que compartilhe, mande para mais pessoas. Eu sei que o YouTube está reduzindo o alcance dos canais de direita, mas se você puder dar uma força para a gente, compartilha aí, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.